Turma, boa noite. Então, hoje, dia 5 de abril de 2021, vamos dar início à nossa aula da disciplina Ética e Legislação Profissional. Antes da gente começar, eu queria avisar que eu já publiquei lá no Cigar as nossas duas últimas aulas, né? Na verdade, eu publiquei o link, né, do YouTube das nossas duas últimas aulas, tá? Queria também esclarecer, eu não estou vendo aqui a aluna que me perguntou hoje por e-mail, né, se nós íamos ter aula hoje, eu não sei se ela está aí perdida na questão dos horários, né? Vocês todos são do mesmo bloco, são? Podem responder aí no chat. Acho que não, professor. Acho que um monte de gente Tem tem período diferente. de outros períodos, né? Eu sou do nono, por exemplo. Acho que já vi gente até do terceiro, por aí, aqui. Pois é. Então, eu queria que, se possível, que vocês divulgassem isso, né? Porque a gente não tem um grupo específico da disciplina e pode ser que tenha algum aluno que não esteja assistindo a aula porque acha que a aula ainda é às 14 horas, né? Então, eu estou vendo 9 alunos em sala e parece que são 14 matriculados, se eu não estou enganado, né? Então, na verdade, nem 9 contando comigo, né? Então, pode ser que tenha algum aluno aí que podia fazer um grupo, Samuel. Aí, se você puder organizar, tá? Eu não lembro da gente ter feito nenhum grupo de ética, não, né? Tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui de grupo. Acho que a gente não chegou a criar. Aqui, ética. Não, tem não. Tem não, é de outro período. Tá? Então, se vocês puderem criar e depois coloquem aí os celulares no chat, né? Vou até colocar logo o meu aqui. Só um momentinho. E vai adicionando aí os colegas, né? E aí fica mais fácil a gente trocar mensagens, tá? Então, eu acredito que ela tenha feito a pergunta exatamente porque achava que não teve aula na semana passada, mas, na verdade, é a questão do horário aí que mudou. Bom, então, hoje, a gente vai dar sequência, né, àquele assunto que nós iniciamos na aula passada, que é a responsabilidade legal do arquiteto, tá? E eu vou, então, compartilhar aqui uma janela, né, onde a gente vai ter, então, aí os slides, né? Espera aí que eu vou ter que abrir aqui a porta. Pronto. Então, a gente vai... Espera aí. Pronto. Então, a gente vai falar sobre responsabilidade legal do arquiteto, né? E muita coisa, né, que, de certa forma, delimita, né, a nossa responsabilidade, como eu disse na aula passada, ela vem, né, em função, né, daquilo que foi convencionado através de uma norma, né,
que pode ser uma regra, né, ou uma norma que está contida, né, num código, né, ou uma lei específica, né, para aquela determinada especialidade. Tá? Bom, muitas das nossas normas, né, elas são editadas pela ABNT, nós vamos, né, ver isso já já, tá? E também pelo Código de Defesa do Consumidor, né, que eu comentava na aula passada, que é um código que, de certa forma, privilegiou os profissionais liberais, né, na medida em que a gente vai responder, né, vai ser imputada, né, a responsabilidade para um determinado profissional se ele tiver culpa, né, então, mediante culpa, coisa que não acontece, por exemplo, com outras categorias profissionais, ou então fornecedor, né, de serviço, de produtos, tá? Então, os profissionais liberais, no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei considerada avançada, né, em a gente comparando outros ordenamentos jurídicos, né, aí no mundo inteiro, tá? É uma norma que é considerada bastante avançada, né, o nosso Código de Defesa do Consumidor, na medida em que ele tenta equilibrar, né, a diferença, né, de tamanho entre o consumidor e uma grande empresa, por exemplo. Quem é o Ricardo, né, brigando contra uma Toyota, contra uma Volkswagen, né? Então, o código ele tenta fazer esse equilíbrio, considerando que o cliente, né, ele é hipossuficiente em relação àquela empresa. Então, a gente tem algumas benesses, né, quando a gente vai, né, se deparar com uma situação de litígio, né, com relação a um fornecedor, a um grande prestador de serviço. Tá? Mas antes da gente falar sobre isso, né, vamos dar sequência aqui aos nossos slides. Ó, só terá obtido seu título profissional aquele que recebeu seu diploma de nível superior nas escolas assim reconhecidas. Quem são essas escolas? Aquelas escolas que são autorizadas, né, pelo MEC para, né, ministrar, né, o ensino de graduação de profissões, né, regulamentadas. Tá? Então, neles, né, o profissional aprendeu as melhores técnicas, né? Então, cada um de vocês aí, né, quando chegar ao fim do curso, né, vai ter passado aí por diversas disciplinas. Cada disciplina, né, tem ali aquelas normas, né, principais. Então, se eu estou, por exemplo, na área, né, de instalações, por exemplo, então vou ter lá instalações elétricas ou hidráulicas, vou ter ali uma série de normas, né, que vão estar mais, vamos dizer assim, pertinentes, né, àquela consecução daquele serviço, né? Quando eu estou fazendo projeto, então eu tenho normas de representação, eu tenho normas de dimensionamento, eu tenho normas de procedimentos, né, de executar, por exemplo, traços, demãos, né, formas de assentamento, tipos de argamassa. Então, dependendo da subárea, né, que a gente está trabalhando, a gente vai ter ali um conjunto, né, enorme de normas. Então, só para vocês terem uma ideia, né, nós temos aí mais de 800 normas, né, somente na área da construção civil. Tá? E o Código de Defesa do Consumidor, como eu dizia para vocês em aulas anteriores, na aula passada e na aula retrasada, tá? Ele considera que se existe determinada norma que rege, né, uma determinada área, né, vamos chamar de subárea melhor, né, subárea daquilo que a gente está proposto a fazer, nós somos obrigados a conhecer essa norma. Você não pode argumentar para o seu cliente que não sabia, né, que a norma NBR 9050 tinha mudado no ano passado e que agora uma determinada medida
né, que na lei de 2015 era X, agora é Y, tá? Então, se mudou, você tem obrigação, se existe a norma, você tem obrigação de conhecê-la, tá? Então, a gente aprendeu aí as melhores técnicas, né? O modo de aplicá-las e atingiu, então, o nível intelectual de conhecimentos necessários para desenvolver sua atividade com cautela e qualificação. E, para isso, então, você vai ser cobrado, né? Você vai ter a responsabilidade, né, para prestar o seu serviço, então, com cautela e qualificação, né? Bom, aí, então, vem a ABNT, tá? Então, a ABNT é uma instituição, né, civil, né, sem fins lucrativos, como está colocado aí, né? Essa siglazinha ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Todo mundo já, tenho certeza que já ouviu falar em ABNT, né? E é o órgão responsável, então, pela normalização técnica do país. A palavra certa é esta mesmo. Não é normatização, é normalização mesmo, tá? Eu também achei estranho, fui para o dicionário e para a produção técnica especializada né? O termo correto é este mesmo, tá? Então, ela representa o Brasil nos fóruns internacionais de normalização, promove a elaboração e o aperfeiçoamento de normas técnicas, tá? Os Estados Unidos, eles têm a associação deles, a Inglaterra, né, tem o deles também, a Alemanha. Então, os principais países, né, que a gente tem conhecimento, eles têm lá, né, os seus órgãos, né, de normalização, tá? Aí vocês me perguntam, professor, não seria mais fácil se nós tivéssemos um único, né, órgão? Não seria muito mais fácil? Sem dúvida, pessoal, tá? Por exemplo, questão de trens, né? Quando você vai ver, por exemplo, a bitola, né, de trilhos, né, existe, né, uma diferença, por exemplo, de bitola entre, né, o trem que roda no Japão, que roda no Brasil, né? Inclusive, existem uns adaptadores, né, uns sistemas que são adaptadores, né, nessas redes, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, a questão das tomadas, né? Exatamente porque não existe um órgão internacional único de padronização, a gente tem tipo de tomada de todo tipo, né? Na Inglaterra é um, nos Estados Unidos é outro, né? No Brasil surgiu essa tomada agora, né? Tripino, que não é compatível com lugar nenhum, né? Inclusive, eu, quando viajo, né, eu levo, né, um kitzinho de adaptadores, né, que você compra no free shop, né? Então, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai lá, pega o tripino brasileiro, né, e coloca na tomada correspondente àquele país. Você vai para a Europa, tem outro tipo, e ele faz, então, né, essa adaptação. É uma ferramenta muito útil, né? Hoje você já deve ter visto que os equipamentos, né? Por exemplo, eu estou aqui com o meu notebook, né? Ele tem aqui uma fonte, né? Deixa eu ver se dá para aparecer aí para vocês, né? Ele tem aqui uma fonte, tá? Então, esta parte aqui, ela é comum, né, para um notebook que é vendido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Meu notebook é Dell, tá? Então, se esse notebook ele for, né, comercializado para o mercado americano, esse cabinho aqui ele vai sair, né? Por quê? Porque aquele nosso tripino não serve lá, tá? E aí você vai ter aqui um rabicho, né, totalmente diferente, tá? As máquinas de computador é do mesmo jeito, tá? Aquele cabo, né,
que tem 3 pinos também, porque o terceiro é aterramento, tá? Ele é substituído para aquele padrão daquele país, tá? E esses órgãos, então, de normalização, eles é que fazem, né, que promovem exatamente a elaboração e essas normas técnicas, tá? E a ABNT é uma delas, tá? E, além disso, também presta serviço aos interessados, né, que podem se associar à entidade, ou seja, uma determinada empresa pode se associar à BNT, podemos adquirir publicações e fazer também consultas pessoalmente ou através da sua homepage, tá? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar o site da BNT, tá? As normas da BNT, elas são comercializadas por uma empresa chamada Target, né? Que é objetivo em inglês, tá? E a Target, então, é que, né, vende, tá? Se você quer comprar uma determinada norma, tá? Eu já comprei algumas vezes, tá? Normas impressas, tá? É extremamente caro. Só que eu dou uma dica para vocês. Hoje no Google vocês acham praticamente qualquer norma em PDF, tá? O cuidado que vocês têm que ter é verificar se aquela norma que vocês estão baixando é a mais atualizada, né? Você digita, por exemplo, NBR 9050, né? Vai vir norma de 2006, de 2015 e a atual, tá? Então, para aquela pessoa que vai, assim, de forma mais distraída, né, pode baixar uma norma antiga e aí olha a confusão, tá? Professor, como é que eu vou saber? Tá? Lá no site da BNT, eles têm uma espécie de listagem, né, de normas, tá? E tem lá, né, as atualizações, tá? Então, na homepage da BNT, né, que é, como eu disse a vocês, é gerida, né, pela Target, vocês conseguem buscar essa informação, né? E as normas, elas podem ser vendidas tanto impressas como por meio digital. Inclusive, uma novidade que a BNT lançou, né, há pouco tempo, é um kit mais light, onde você faz uma espécie de assinatura e você faz a consulta online, né? Então, eu considero que um grande, vamos dizer assim, fator que onera a questão da norma é a questão da impressão, a postagem, né? E o fato de você baixar por download, isso reduz muito os custos, né? De comercialização, né? E eles fizeram isso, tá? Então, é possível hoje você fazer um tipo de assinatura, eu estava vendo, né? As coisas na ABNT não costumam ser baratas, tá? Mas eu estava vendo que, em relação ao que era, tinha baixado bastante. Eu não lembro agora os valores, tá? Mas, para vocês que ainda são estudantes, que estão ainda, né, começando, eu acho que não é algo a ser investido no momento. Depois, quando vocês forem uma pessoa jurídica, vocês forem fiscalizados, né, e aí não fica legal você ficar baixando, né, norma pirata, tá? Aí sim vale a pena, né, ir atrás de um negócio como esse. Por enquanto, né, vamos nos socorrer aí pelos downloads mesmo, né? Aí via Google, né? Bom, sede da ABNT, só a título de curiosidade, fica lá no Rio, né? Mas existem regionais nas principais cidades do Brasil. Aqui em Teresina eu não tenho conhecimento de nenhuma representação da ABNT, mas Recife tem, Salvador, Rio, São Paulo, né, Porto Alegre, essas principais capitais aí tem lá um escritório, né, da ABNT, tá? Bom, a normalização, né, como está dita aí, ela estabelece, né, e aplica regras para ordenar a elaboração de uma entidade específica, né? Vocês estão vendo aí, né, pelos exemplos que eu citei, né, quando a gente vai comparar, por exemplo,
produtos que são comercializados no Brasil e em outros países, quando você não tem padronização, né, isso se torna, né, até um empecilho para a gente comercializar determinado produto. Mas isso também pode ocorrer, né, dentro do próprio limite, né, do território de um determinado país, tá? Então, a normalização ela é extremamente bem-vinda, né, para que, né, além da questão da padronização, nós tenhamos também, né, uma proteção à vida, que é o principal objetivo das normas, tá? Bom, essa informação que está aqui nesse slide, tá? Ela tá bem superior, tá? Eu acredito que hoje a gente tem aí por volta aí de uns 750. Eu não atualizo esse slide desde 2017, né? Eu acredito que a gente tem aí umas 750 normas, mais ou menos, tá? Então, como eu disse a vocês, o Código de Defesa do Consumidor, né, ele, né, supõe que quando você se presta, né, a desenvolver determinado serviço, você tem que conhecer aquela área, né, como um todo, inclusive as suas normas, tá? Então, se existe determinada norma, você tem que conhecer. Então, você vai, por exemplo, projetar um apoio, né, de piscina, tá? Então, tudo que tiver de norma, né, relativo à piscina, você tem que ir atrás, né? Uma cabine de elevador, da mesma forma, né? Um edifício comercial ou institucional, ele obrigatoriamente ele tem que ter acessibilidade, né? A questão dos pisos táteis, né? Que é uma normazinha, né, bem recente, hoje tem, né, uma norma que trata só da questão de piso tátil, né? A altura da bolinha, a dimensão das placas, a questão da tonalidade, né? E por aí vai, né? Ainda falando um pouquinho sobre essa infinidade de normas existentes, né? Então, pelo que está colocado aqui, né, existem normas desde a elaboração de projeto até a execução de serviço, né? Já falei hoje, né, como instalações elétricas, hidráulicas, né, para estruturas de concreto armado, né, para sondagem, né, para execução de pavimentação, para drenagem, né, e etc, 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 né? E o profissional, então, né, ele deve utilizar as normas, peraí, passou demais, né? Ele deve utilizar as normas técnicas, né, pois elas vão estabelecer o quê? Determinados parâmetros comuns, né, de qualidade e reconhecimento pela sociedade, né? Todos vocês já ouviram falar em PEI, né? PEI é um sistema, né, de classificação, né, de pisos e revestimentos, né, com relação à resistência à abrasão, né? Então, você vai comprar, por exemplo, um piso para uma área de alto tráfego, né? Você não pode comprar um PEI, por exemplo, 2 ou 3, né? Tem que ser, né, um PEI, no mínimo, 4, né? Recomendável o 5. Já um revestimento que eu vou usar, por exemplo, numa fachada, onde ela vai ter, né, pouca, né, necessidade, vamos dizer assim, de resistência à abrasão, o PEI, né, pode ser um PEI 1, né? Então, e existem outros, né, coeficientes, tá, que medem, por exemplo, a resistência ao risco, coeficiente de permeabilidade, né, de diferença de tamanhos entre peças. Então, eu tenho a curiosidade, quando vocês forem pegar uma caixa, por exemplo, de uma cerâmica ou um porcelanato,
né, que tem uma série de códigozinhos, tá? E cada código daquele ali, ele diz respeito a um tipo de classificação, tá? Que é estabelecido exatamente por norma, tá? Então, um piso para ser considerado extra, né? Que é o piso, né? Que a gente poderia dizer que seria o premium, né? Ele tem que ter, né? Uma diferença de tamanho entre peças, de tonalidades no mesmo lote, né? De resistência, né? De acordo com o padrão que a norma coloca como aceitável lá para ele ser considerado extra, né? Aí tem a linha comercial, que é uma linha mais barata, tá? Aí você vai ter uma possibilidade de variação de tamanhos, de absorção de água, né? Ou de diferenças de tonalidades, né? Mais, vamos dizer assim, permissivas, mais generosas, tá? Então, tudo isso é colocado, né, em parâmetros, né, que são postulados, regrados pela norma, tá? A normalização, né, ela traz, né, benefícios qualitativos, né? Por quê? Porque ela dispõe da produção, ela utiliza também adequadamente os recursos necessários, ou seja, você não tem desperdício, né, de material, nem o contrário, né, falta de material. Ela também controla, né, ou melhor, registra, né, os processos tecnológicos, ela capacita o pessoal, porque ela exige também, né, determinada qualificação para que se possa fazer, né, aquele tipo de trabalho, né? E ela também estabelece procedimentos de segurança e racionaliza também os processos de elaboração, né? Quando você não tem o parâmetro, você com medo, né, da questão da segurança, você pode pecar por excesso, né? Então, numa determinada estrutura, por exemplo, colocar ferro demais ou usar um traço, né, extremamente, né, vamos dizer assim, penso, né, para, né, um volume maior de cimento, né, na mistura. Então, a normalização ela estabelece esses parâmetros considerados ideais, né, para se atingir todos esses, né, benefícios, a qualidade, a segurança, né, a economia, sem abrir mão da segurança, né, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a questão da economia, mas com o comprometimento da questão da segurança. Então, a gente vai aliar todas essas coisas para que não se perca, né, o objetivo principal, que é exatamente o quê? A proteção à vida, né? Então, deixa eu ver, eu acho que esse slide aqui, ele está repetido, né? Ah, não, ele está falando aqui agora sobre materiais, né? Também traz benefícios quantitativos, né? Eu falei dos qualitativos, né? Aqui são os quantitativos, né? Com a redução do consumo e do desperdício, estabelecendo a especificação adequada de matérias-primas, como eu disse, nem mais nem menos, né? E procedimentos para cálculos e projetos, aumentando a produtividade de produtos e serviços, né? Então, quando você não tem o parâmetro, né, pode acontecer o que eu comentei há pouco, né? Você pecar por excesso ou pecar por falta, né? A normalização também permite ao consumidor aferir a qualidade de um produto ou serviço, contribuindo para aumentar a confiabilidade das relações comerciais, né? Voltando àquele exemplo que eu falei aí do revestimento de piso, né? Então, o revestimento considerado PI 4, ele tem que atender, né, aí a determinados índices, né, de resistência à abrasão, né? Se você tem lá um determinado revestimento que não passou no teste, né, então ele não pode ser considerado, né, não é porque o fabricante colocou lá o PEI, né,
4 lá na embalagem que você não possa contestar. Já aconteceu isso comigo, né? Quando eu especifiquei um determinado tipo de produto, ainda bem que era numa residência, né? Não é bom que aconteça em hipótese nenhuma, mas aconteceu numa residência, mas poderia ter sido pior, no estabelecimento comercial, que comprometesse, por exemplo, o, o negócio, né? Eu tivesse que parar, foi numa residência, o piso foi assentado, e depois de assentado, percebeu-se que havia uma diferença muito grande de tonalidades entre as peças, né? E a fábrica ela arcou com argamassa, com um novo lote, né? E eu não lembro a questão da mão de obra, mas a argamassa e o novo lote ela trocou, né? E não foi uma obra minha, né? Numa ambientação, foi num edifício que eu projetei, né? Um edifício residencial de 19 andares ali na Rua Rubi, né? O pessoal estava assentando umas placas de porcelanato bem grandes. Hoje tem umas placas, né, de 1,20 por 1,20, 1,60 por 1,60, e a placa era muito fina e ela estava trincando, né? Eu não sei como é que foi o desfecho, né? Eram placas bastante caras, umas peças especiais da Porto Belo, né? E eu lembro do engenheiro responsável pela execução da obra, né? Dizendo que eles iriam acionar a fábrica, né? E ele disse que seguiu todas as recomendações, não havia vazios no assentamento, né? E mesmo assim as peças estavam trincando, né? É um porcelanato muito fino, é um porcelanato que vem com a placa bem grande, eu não lembro o tamanho exato, era 1,5, eu sei que era uma placa bem grande, né? De um porcelanato que imita aqueles mármores, né? Nobres, né? Bem brancos, e estava acontecendo essas trincas enormes lá, né? O cliente vai lá para, né, ao desespero, né? Porque investe um absurdo e acontece um negócio como esse, né? Bom, a normalização também, né, é uma tendência, né, que se amplia internacionalmente, né, na medida em que se integram os mercados de consumo. Por exemplo, aqui, né, na América do Sul, né, imagine vocês aí como é importante, né, que uma fábrica, que os países, né, na América do Sul, né, eles tenham um mesmo padrão, né, de referência, né? Por quê? Porque os produtos eles vão ter um mercado consumidor muito maior, né? Eu lembro, né, que um tempo atrás, né, a Volkswagen, para ela se adequar, por exemplo, ao mercado americano, ela fazia uma adaptação, né, aquele carro Voyage, né, lá no mercado americano, o nome dele é Fox, né? Aqui nós temos um Fox, né, que é um carro, né, como é que eu diria? Não chega a ser um SUV, né, mas é um carro, é um SUV, é um sedã sem rabo, né? Mas o Fox, lá no mercado americano, é o nosso Voyage. E na época, eles tinham que fazer uma série de adaptações. Por quê? Porque a padronização, né, da indústria automobilística lá, ela inclui uma série de equipamentos, né, de segurança, né, que os nossos veículos nacionais não são exigidos. Por exemplo, a questão, né,
do airbag, né? Aqui só é obrigatório, parece que o airbag do motorista, né? Lá no mercado americano é diferente, né? Os airbags de cortina e a questão dos catalisadores, né? Que é um dispositivo que você coloca no escapamento, né? Para redução de emissão de poluentes. Então, a normalização ela é importante, né? Então, isso deve acontecer, por exemplo, lá no mercado comum europeu, né? Um veículo que é fabricado, por exemplo, na Hungria, né? Ou na Romênia, né? Eu sei que a Audi ela tem umas fábricas, né? Num país desse, eu acho que é na Hungria mesmo, né? E vende para o mercado europeu todinho, né? Um dos mercados mais exigentes em termos de indústria automobilística na Europa é o mercado alemão, né? Então, ela fabrica um produto, né, num outro país, onde talvez os encargos sociais, isso ocorre também lá na América do Norte, né? Os Estados Unidos produzem muitos carros no México, né? Por quê? Porque as leis sociais no México elas são mais, vamos dizer assim, brandas, né? Um trabalhador do setor automobilístico nos Estados Unidos, ele tem uma série de regalias, né, que um trabalhador do setor automobilístico no México não possui. Então, há uma redução, né, no custo de produção por conta exatamente desses encargos sociais. Então, eles produzem no México, né, e como tem aquela lei de livre comércio, ele produz no México, mas comercializa no produto americano. Nós absorvemos muitos produtos, né, também lá do México, tem muitos carros que vêm aqui para o Brasil, né, são fabricados no México, e a mesma coisa ocorre na Argentina, né? Então, as nossas caminhonetes, praticamente, quase todas são fabricadas no México. A Toyota Hilux, ela é fabricada no México. A Ford, né, é fabricada no México. Na verdade, a Ford acabou de sair, né, aí do país, né? Um prejuízo monstro aí para quem tem carro da Ford, né? Porque há uma desvalorização tremenda. Então, isso é uma prática muito comum, né? Nessas multinacionais, elas produzem onde elas têm os menores custos, né? Então, eles mantêm um escritório de design num mercado importante, como Nova York, Londres, né? Ou aqui na América do Sul, por exemplo, São Paulo, né? E vão produzir naquelas plantas, né? Onde eles têm o custo, né? De produção menor, né? Vocês pegam, por exemplo, essas empresas de material esportivo, Nike, Puma, Adidas, né? Pega a lingueta do tênis de vocês, né? Veja onde é que seu tênis é fabricado, né? Paquistão, China, né? Vietnã, né? Menos, né, na Alemanha. Adidas, Puma são marcas alemãs, a Nike é uma marca americana. Os escritórios, né, de design elas estão em grandes centros, né? Mas o local de produção, né, da mercadoria, porque hoje, com o mundo todo conectado, né, eu posso estar projetando aqui, né, uma linha, né, X qualquer aí de uma estação ou de um novo uniforme para um determinado time. Tá? Esse projeto ele é enviado, né, aí por um tipo de mídia qualquer e é fabricado lá, né, na fábrica. Isso acontece com praticamente todas elas, né? A China hoje né, um dos grandes, se não é o maior, né, local, né, de produção do mundo, né? Você vê que até Covid, né, ela faz a doença e vende também todas, né, as formas de tratamento da doença, né? Desde a máscara, né, vacina, né, os equipamentos de EPI,
né, face shields e respiradores, tudo ela faz, né? Bom, em recentes debates, né, no Mercosul, exatamente, né, o que a gente está comentando agora, né, definiu-se que é necessário estabelecer nomenclaturas e normas técnicas comuns para garantir a qualidade do produto e ou serviço exportado com mais rapidez, facilitando a derrubada das barreiras alfandegárias, né? Isso acontece, pessoal, com muito produto. Você pega um desodorante da Rexona, por exemplo, ou um produto da Nestlé, inclusive na própria embalagem, né? Eles fazem as traduções, né, para o espanhol, já com as unidades de medida que são utilizadas, né, nesses países, né? Você pega um produto Rexona, Gillette, Nestlé, né? Essas marcas que têm uma penetração mais agressiva, né? Todas elas vocês vão encontrar, né, o produto com, né, o rótulo em português e em espanhol, exatamente, né, para tentar, né, primeiro, né, ter uma maior, né, um maior alcance aí em termos de mercado consumidor, né, e também atender isso que está colocado aí nesse slide, né. E para se conseguir uma norma técnica, né, é preciso consultar diretamente a ABNT, né, que tem direitos reservados sobre as suas publicações, ou consultar bibliotecas especializadas. Vocês já devem ter visto uma norma, né, impressa, ela tem a página na cor azul, né, e ela tem uma faixa, né, na diagonal, que aquilo ali é exatamente para você atrapalhar a cópia, né? Tentem copiar uma norma através de uma copiadora, vocês vão ver que se o cara não for muito habilidoso, né, ali na operação da copiadora, ele não vai conseguir, né? Ele vai ficar com uma mancha preta e o texto ele continua passando por aquela faixa, vai ficar tudo apagado. Tem que ter uma habilidade ali na correção. Quando a gente, na correção não, na impressão. Quando a gente pega a norma, né, digitalizada, aí é mais fácil a visualização, né? Bom, aqui a gente vai citar agora alguns exemplos, né, de normas, né, que são de interesse nosso, né? Uma é essa NBR 13.531, né? Elaboração de projetos de edificações, atividades técnicas, né? Para que serve essa 13.531, né? Toda norma, né, ela aparece lá o objetivo de forma bem destacada, né? E essa serve para quê? Está aí o objetivo. Fixa atividades técnicas de projeto de arquitetura e engenharia exigíveis para a construção de edificações, tá? Onde é que ela se aplica? É aplicável em serviços técnicos para construção, pré-fabricação, aqui é pré-moldagem e montagem de edificações novas, remanejamento, revitalização, reciclagem, reconversão, reforma, preservação, conservação, reparação e restauração de edificações existentes, tá? E, por último, né, é aplicável em conjunto com as normas constituídas para as atividades de projeto da área de construção civil, tá? Isso aqui é uma dentre, né, as inúmeras normas, né, que vocês podem, né, aí consultar, né? Espera aí que eu vou ter que descompartilhar, porque sempre acontece isso, né, quando a gente passa muito tempo, né, no mesmo slide, ela dá uma travadinha, tá? Bom,
temos também a 532, né? Que é essa aí, né? Também de elaboração de projetos de edificações. Ela fixa as condições exigíveis para a elaboração de projetos de arquitetura para a construção de edificações e é aplicada a todas as classes tipológicas funcionais, né? Habitacional, educacional e outras, informais, torres e pavilhões e outras. É aplicável em conjunto, né? Em conjunto com a 13.531. Bom, deixa eu procurar aqui uma norma qualquer aqui na internet, que eu quero mostrar algumas particularidades. Bom, essa aqui está ótima, né? Espera aí. Pessoal, está compartilhado a norma aí para vocês, tá? Abra um áudio que eu não consigo. Não, professor. Tá não, professor. Peraí. Ele não apareceu aqui a tela. Peraí. Deixa eu ver se agora vai. Ele não quer mostrar aqui, eu estou querendo mostrar uma norma. E agora, tá? Agora tá. Pronto. Então, essa norma aqui, né, é a nova NBR 9050. Como eu disse a vocês, ela, né, foi alterada no ano passado, né, em agosto aí do ano passado, né, e ela já tem a capa nova, né, que tinha umas antigas que ela, inclusive, ela mostrava as atualizações. Esta norma substitui a norma NBR 9050. Essa aqui ela não aparece, né? Eles deram uma mudada, né? Mas as normas antigas, ela fazia menção à norma que ela estava substituindo, né? Então, é sempre importante, quando vocês forem pegar qualquer norma, né, ver qual é a edição, né, a data, né, de início da validade da norma. Então, essa aqui é novinha. Deixa eu ver se ela descreve aqui alguma coisa aqui no prefácio das normas que ela está substituindo. Porque ela mudou um pouco. Ó, ela conta aqui um pouquinho da história, né? Então, ó, ela fez uma consulta nacional em 96, né? Aí depois teve, né, essa aqui, né, em consulta nacional em 2012, né, 2018,
e a 9050 de 2020 equivale ao conjunto ABNT NBR 9050 de 2015 e aquilo, né, que foi alterado, que é essa emenda, né, 1 de 3 de agosto de 2020, né, que cancela e substitui a ABNT NBR 9050 de 2015. Tá? Então, é sempre importante, né, que vocês tenham, né, ciência, né, para ver se aquela norma que vocês estão, né, em mãos é a mais atualizada. Tá? Então, se não tiver a norma propriamente dita, né, vai lá no site da ABNT que ela vai te dizer, né, qual é, né, a mais atual. Tá? Então, vamos voltar agora lá para o... Deixa eu ver aqui se ele pega aí. Uma janela, está aqui. Então, a 532 já falei, né? Aí temos também né, essas informações que vocês estão vendo aí na tela. Deixa eu colocar aqui. Tá aí, não tá? O formato de papel. Tá, não tá, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Ó, os formatos de papel, né, a gente consegue visualizar em várias normas, aparece, né? Na NBR 6492, 6492, existe um específico, né, para dobraduras e formatos de papel, né? Tem na 6492 também, professor. Pois é, isso que eu estou dizendo, na 6492, Essa parte de aparece dobradura. essa mesma informação. Ah, você está falando com relação à dobradura, né? Isso. Existe uma norma específica só para você dobrar papel, né? É porque eu não lembro do número dela, mas existe uma específica só para isso, tá? A 6492 é bom porque ela reúne, né, diversos conteúdos dentro de uma única norma. Agora a gente vai para um assunto bastante importante e que os arquitetos, né, na sua grande maioria, não dão muita importância, que é a questão do contrato. Tá? Então, a nossa responsabilidade, ela fica delimitada, né, pela norma, né? E aí, quando eu falo norma, pode ser uma norma técnica, né, como uma NBR, como pode ser também uma regra, né, comum a todas as pessoas. Né? O Código Civil tem um monte de coisa que não é só para arquiteto. Né? Vamos dizer assim, respeitar. Seriam todas as pessoas. Né? Código Penal do mesmo jeito, a Constituição. Tá? Só que existem alguns regramentos que eles são dados exatamente pelo contrato, tá? Então, o contrato é uma convenção, né, que estabelece obrigação e deveres entre as partes, tá? Normalmente, o contrato, né, ele é elaborado pelo arquiteto, tá? Então, você deve ter, né, aí o cuidado, né, de tentar fazer um contrato padrão para o seu escritório, tá? Eu dizia a vocês aí em aulas anteriores que quando você vai prestar serviço para um órgão, né, normalmente o órgão, né, um tribunal desse, um banco, ele tem lá o modelo de contrato dele específico, e aí você adere, né, àquela padronização. Mas quando você vai prestar serviço, por exemplo, para um cliente pessoa física, ou mesmo para uma consultora, tá, que é uma pessoa jurídica,
tá? Você pode ter o seu modelo de contrato padrão. Quando, né, você vai fechar, você submete esse contrato, né, à apreciação do cliente, né, que vai analisar, ou se ele próprio não analisa, ele pode colocar, né, a assessoria jurídica, né, dessa empresa, e pode ser que você tenha que fazer alguma adaptação, porque ele não concorda com determinada cláusula, tá? Então, quando você vai prestar um serviço, o arquiteto e urbanista, ele deve sempre utilizar um contrato escrito, né? E esse contrato ele deve ser assinado pelo contratante, que é o seu cliente, né? E pelo contratado, que é você, profissional, seja na pessoa física, ou se você tiver uma pessoa jurídica, ou seja, você está prestando esse serviço de elaboração de projeto através da empresa e não do profissional, tá? Definindo com clareza, então, todos os acordos entre as partes. Que acordo entre as partes seriam esses, professor? O objeto, o que você vai entregar para ele em determinado tempo? Eu vou fazer um projeto de uma residência unifamiliar em 60 dias. Quando eu entregar o estudo preliminar para ele, ele vai me dar 30% do valor acordado do projeto, quando eu entregar o anteprojeto, quando eu entregar tudo, né? Então, ali você diz o que você vai entregar, quando, o tipo de apresentação, que é importante, eu já disse a vocês por quê, né? Se você vai arcar com todos os gastos de impressão, dependendo do tipo de projeto, isso pode ser um custo extremamente pesado, tá? Então, o contrato ele é importante, né? Porque ele evita para ambas as partes uma série de dores de cabeça, tá? A falta de um contrato escrito, como está dito aqui, tem levado inúmeros profissionais a desentendimentos com os contratantes, né? O cara chega lá, você começa a trabalhar de boca, né? E aí chega lá no final, eu pensei que era assim, que era assado, eu pensei que você ia me entregar todas as cópias, eu pensei que você ia me entregar as perspectivas impressas para eu colocar lá no meu stand de vendas. Então, para evitar, eu pensei que era assim, que era assado, você coloca tudo preto no branco, tá? E muitas vezes, aí, devido à falta de um contrato escrito, né, o profissional não tem condições de postular a cobrança de honorários. Não vou dizer que é impossível, tá? Mas é mais difícil. Por quê? Porque você vai precisar se valer de outros meios de prova. Normalmente são através de testemunhas, documentos escritos. As pessoas, às vezes, elas não querem, né, se comprometer, tá? Então, é importante, né, que você, né, tenha a prova escrita, tá? E aqui a gente está falando, olha, com relação ao honorário, mas pode acontecer também de você ter que se defender de acusações, né, diante de um tribunal de pequenas causas. Professor, o que é um tribunal de pequenas causas, tá? Tribunal de pequenas causas, como o próprio nome sugere, tá? Ele, no âmbito estadual, é um tribunal, né, que tem causas até 40 salários mínimos, tá? Então, no âmbito estadual, se eu não me engano, até 40 salários mínimos, e no federal, acho que até 60 salários mínimos. Inclusive, tem arquitetos, eu tenho que só ver esse limite, tá? Que pode ser que tenha mudado, tem que consultar, tá? Mas ele tem um teto, tá? E existem profissionais, às vezes, que até abrem mão, às vezes tem mais a receber, né? E diminuem o valor requerido exatamente para se encaixar no tribunal de pequenas causas. Por quê? Porque ele tem um rito, né, mais célere, tá? O que a gente chama de rito? Já falei para vocês aí em aulas anteriores. É como o processo tramita, né, dentro daquela esfera, tá?
Então, o que a gente chama de rito ordinário é aquele rito comum. Então, tem ações que demoram anos, tá? Uma ação num tribunal de pequenas causas, ele tem uma tramitação muito mais rápida, até porque, normalmente, as audiências elas são unas. Ela é instrução, conciliação, ela é conciliação, instrução e julgamento, numa única audiência, tá? No rito ordinário, você tem cada uma dessas audiências, né? Uma, o juiz vai, chama as partes, pergunta se tem acordo. Não, não tem acordo. Aí ele vai e marca outra audiência para não sei quantos meses depois, né? Para ouvir as testemunhas, tá? Depois ele vai, né? Uma outra para, né, julgar. Então, é uma coisa muito demorada. Então, o Tribunal de Pequenas Causas, por conta, às vezes, dos valores, ou porque as pessoas estão precisando muito, né, eles são bem mais rápidos. Numa audiência só, você resolve tudo. Tá? Então, o contrato, ele facilita muito essa, né, vamos dizer assim, comprovação, né, que você prestou um determinado serviço, que o cliente concordou, está ali a assinatura dele, tá? E tem uma outra coisa interessante, com um contrato, né, na mão, se vocês quiserem, vocês podem fazer até uma antecipação de valores, né, que você iria receber ao longo de todo o processo. Já aconteceu comigo. Eu estava precisando de dinheiro e, ao invés de eu fazer um empréstimo, né, eu peguei aquele contrato, fui ao meu banco, onde eu tinha conta, né, e o meu gerente, né, ele me antecipou aquele recebimento. Claro que o banco ele ganha, né, ele ganha em cima de recebimento, então ele faz uma dedução e cobra do meu cliente, né, através de um título, de um boleto, seja lá de uma forma qualquer, tá? Normalmente, os clientes, pessoa física, eles ficam um pouco assustados, né? O cara vem e contrata lá no meu escritório, quando você vai ver, está cheio de boleto, né? Mas isso hoje já acontece com fisioterapeuta, com dentista. Você vai fazer um tratamento dentário, né? O dentista, ele já te passa lá um monte de boletos, tá? Então, é algo bem interessante, tá? Que você vai precisar ter um contrato, tá? O arquiteto, né, como eu disse, deve elaborar o seu próprio contrato de acordo com as características do seu, né, do serviço que você vai prestar, ou utilizar os roteiros e modelos de contrato apresentados pelas entidades profissionais, né? Normalmente, os sindicatos, né, eles mantêm alguns modelos lá para download, o IAB, né? Eu não sei se o CAL tem, tá? Eu nunca vi, eu nunca fui atrás para procurar, mas o IAB tinha, tá? E normalmente o SARG, né, que é o Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, ou o SASP, né, eles têm lá alguns modelinhos que vocês podem, né, baixar e adaptar, bota lá o nome do seu escritório, e você adapta também o nome do cliente, né, que a gente vai discutir já como é que se chama esse nome do cliente, as características e o objeto, que é o tipo de serviço que você vai prestar, tá? É bom lembrar, né, que os serviços contratados estarão sempre sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque o Código de Defesa do Consumidor, tá, ele é para produtos e serviços, tá? E nós somos prestadores de serviço, tá? E que, na prática, o contratante do arquiteto, ele é um consumidor, só que ele, ao invés de ser um consumidor de um determinado produto, ele é um consumidor de serviço, tá? Segundo o CDC, o que é o CDC? Código de Defesa do Consumidor. Então, quando vocês ouvirem, né, alguém se referindo a CDC, tá? CDC é Código de Defesa do Consumidor. Os contratos, né,
paritários. O que é contrato paritário? Entre as partes, né? Quem são as partes? O contratante, que é o seu cliente, né? E o contratado, que é você, tá? Então, segundo o CDC, os contratos paritários, eles são onerosos, tá? Envolvem pagamentos, tá? Então, não é ninguém fazendo, né, filantropia, tá? Não é LBV, tá? Você vai fazer um projeto, né, mediante pagamento. Eles são bilaterais, exigem reciprocidade, tá? Então, se eu entrego um produto, eu tenho que receber, né, um pagamento, tá? E eles servem, então, para defender o consumidor e o profissional no caso de não cumprimento das suas cláusulas, tá? Você não entregou, né, a parte que estava, né, prevista lá no contrato, né, era para você entregar o estudo preliminar com 30 dias. Você não entregou, você não pode exigir o pagamento, né, daquela prestação lá por parte do contratante, tá? Então, ela estabelece, o contrato ele estabelece obrigações e deveres para ambas as partes, tá? E nos contratos, né, as garantias, elas só poderão ser complementares às garantias legais, tá? Então, olha, pela legislação atual, né, que a gente está falando tanto do sistema CONFIA-CREAS e CAL, todo contrato de profissional registrado no sistema CONFIA-CREAS mútua CAL deve ser acompanhado da ART, que significa Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT, né, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Tá? Então, eles são equivalentes, tá? Então, é só a questão da nomenclatura, num conselho é ART, no outro é RRT, mas eles são compatíveis. É esse instrumento que delimita a sua responsabilidade técnica, tá? Outra questão, né? O profissional deve ter clareza, né, de que pode prestar o serviço acordado e contratado dentro dos prazos previstos. Não coloquem prazos que vocês não vão ter condição de cumprir e vocês colocam só para pegar o serviço, tá? Segundo os valores de honorário e contratos apresentados. Professor, com relação a essa questão de honorários, tá? O CAL, ele tem uma tabela de honorários que você pode simular online, tá? Vocês podem entrar lá vocês podem entrar lá no site do CAL, tá? Aí tem lá serviços online, acho que tem até uma abazinha lá, tabela de honorários, e aí vocês fazem a simulação, de acordo com o tipo de serviço, ele começa a fazer uma série de perguntas, né? Tipo de projeto, aí residencial, quantidade de pavimentos, repetições, ele vai colocando, né, uma série de variáveis, e ao final ele te diz quanto é que tem que ser aquele serviço, né? Eu vou apresentar esse serviço em nível de estudo preliminar ou de anteprojeto, tá? Então, ele tem lá todas as, né, variáveis, você vai preenchendo, no final, ele te dá o valor, e se você quiser, aquilo ali pode até ser impresso e salvo, até para você apresentar aquilo para o teu cliente, né? E que dá um respaldo maior, até para você poder, né, cobrar mais, tá? Confesso a vocês que é uma tabela, né, de difícil aplicação, não que ela seja difícil de preencher, mas é uma tabela que é difícil da gente conseguir cobrar aquele valor que ela, né, coloca. Eu não sei dizer para vocês com precisão se ela leva em consideração as diferenças regionais. Que uma coisa é você cobrar, por exemplo, um serviço numa capital como São Paulo, outra coisa é você cobrar um serviço na capital Teresina.
não sei se ele leva em consideração esses aspectos, tá? Das vezes que eu tentei me utilizar da tabela, o cliente ficou um pouco assustado, e é porque é um cliente da área da construção civil, construtora, né? E o caba pulou lá na frente, né? Bom, caso cometa, né, enganos, né, estará sujeito a arcar com os ônus financeiros para fazer valer o contrato, tá? Então, aquela história, calculei errado, né? Então, tem que ter cuidado, tá? E a gente prevê, às vezes, multa, né? Tem multa para o cliente que paga em atraso, mas tem, às vezes, multa também, né? Para o arquiteto que entrega o projeto fora do prazo, né? Eu tinha contrato, numa época aí atrás, né, que eu pagava 0,2% do valor da parcela por cada dia de atraso, tá? Então, em 5 dias eu tinha menos 1%, né? Em 30 dias, só multiplicar aí por 6, tá? Era bem alto, isso aí era estabelecido, né, lá pelo contratante. E eu só assinava com ele se eu concordasse com essa cobrança, né, de juros, né, e multa, tá? O arquiteto ele deve ter também especial atenção, né, com o orçamento de obras civis que acorde executar, né? Pois frequentemente acontecem imprecisões que causam desentendimento com os contratantes. Eu costumo, pessoal, não colocar isso aí no escopo dos meus serviços, tá? Quando eu tenho que fornecer orçamento, normalmente isso aí é um serviço terceirizado, tá? Eu discrimino, né, na minha proposta, tá, orçamento, tá? Mas é uma coisa que eu não gosto. E existem arquitetos também que atrelam o honorário ao orçamento da obra, tá? Que o valor do projeto, por exemplo, é 0,5%, 1% do valor da obra. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu gosto Mas isso não significa, não é porque eu não gosto, que vocês não possam fazer. Isso aí vai de acordo com cada profissional, tá? Vocês é que vão estabelecer como vocês vão cobrar, tá? Você pode cobrar por valor por metro quadrado, né? Ou percentual em cima, né, de um valor estimado ou do valor real, né, da obra, tá? No caso de contratar, né, de necessitar contratar o serviço de terceiros, né, o profissional também deve exigir propostas e contratos por escrito. Como é que é isso? Vamos supor que vocês foram contratados para fazer um projeto enorme, né, onde vocês vão contratar alguém para ser o profissional que vai elaborar, por exemplo, o desenvolvimento do projeto, ou vai fazer a comunicação visual, ou vai fazer a acústica, né? Você, da mesma forma que você tem um contrato com o seu cliente, você pode fazer um contrato com este profissional terceirizado, tá? É como está aqui, ó, nos mesmos moldes daquele que vai assinar com o seu contratante, né? E os contratos para prestação de serviços profissionais, eles devem conter, no mínimo, as seguintes cláusulas, tá? Depois eu vou explicar cada uma delas, né? Mas todo contrato tem que ter isso, ó. Qualificação, vou explicar já o que é, viu, pessoal? Do objeto, né, que é o que você vai prestar, né, tipo de serviço que você vai prestar para o seu cliente, do valor do serviço, dos prazos e forma de pagamento, como é que esse teu cliente, esse contratante vai lhe pagar, da responsabilidade do profissional, do direito autoral, tá? Esse projeto que você vai fazer para o teu cliente. Ele pode pegar esse mesmo projeto, sair replicando
para a cunhada, para o cunhado, para a irmã, ou é para aquele fim e local contratado, né? Ao final do projeto, você cede os direitos para aquele órgão, já aconteceu isso comigo, né? Fiz projeto para a Receita Federal, de algumas delegacias da Receita Federal no interior, e, ao final, eles me pediram que eu assinasse uma cessão de direitos. Eles, inclusive, já tinham o documento já preparado, né? E também no prédio do TRE aconteceu isso comigo, né? Por quê? Porque, por força do direito autoral, em alterações posteriores, o órgão ele fica atrelado àquele profissional para que ele, e somente ele, tenha que fazer essa alteração, a não ser que ele abra mão, tá? Professor, dá um exemplo disso que você está falando, né? Eu fiz o projeto do edifício do TRE em 2000 e alguma coisa, né? 2 anos seguintes, entrou um novo desembargador, e aí ele queria alterar a posição da alocação nos andares, e aí, por força do direito autoral, eles tiveram que chamar nosso escritório, né? E isso aconteceu aí mais ou menos umas 3 ou 4 vezes, né? Da mesma forma. Cada desembargador que entrava, ele queria arrumar a casa do jeito dele, tá? Até que um belo dia, né? Depois de uma 4ª ou 5ª alteração, né? Me foi solicitado que eu fizesse a cessão de direitos, tá? Daquele projeto, e aí o órgão, então, né? Se eu quisesse, eu não teria aceitado, mas eu já tinha feito tanta alteração naquele projeto, né? Aí ele poderia fazer a contratação da forma que mais lhe conviesse, né? Se ficasse dentro daquele limite de licitação, ele poderia chamar um profissional até por contratação direta. Se ficasse lá no limite da carta convite, né? Num outro tipo de contratação, concorrência e por aí vai, tá? Depois a gente vai estudar a lei de licitações e contratos e eu vou explicar para vocês essas possibilidades de contratação, tá? Da rescisão contratual e o fórum, tá? Vamos ver agora essas cláusulas aí. Bom, primeira coisa, da qualificação. O que significa qualificação? A qualificação, pessoal, são aqueles dados de identificação do contratante. Quem é? É fulano de tal, é uma empresa, né? O contratado é você, pessoa física, ou é sua empresa? É pessoa física ou é pessoa jurídica, né? O que inclui nisso aí, tá? É o seu nome ou a razão social. A razão social seria, né, o nome da empresa, não é aquele nome de fantasia, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de razão social. Vou chutar aqui. Coca-Cola, indústria de refrigerantes do Piauí, né? Na verdade, não era nem Coca-Cola. Aqui, antigamente, era Carlos Henrique Aragão. Era a antiga razão social. Era Carlos Henrique Aragão, indústrias de refrigerante do Piauí, algo parecido. Um nome de fantasia, Coca-Cola, Fanta, tá? São nomezinhos mais comerciais, tá? Então, a razão social é aquele nome, né, que a empresa se apresenta, em que normalmente se descreve o tipo de atividade, né? Tá? Normalmente é assim. A identidade, CPF ou CNPJ. O que é CNPJ? É o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF é o cadastro da pessoa física. E o endereço, né? Se pessoa física ou se pessoa jurídica, tá? Do objeto. O que é o objeto em um contrato? Tá? O objeto seria o detalhamento daquilo que você vai prestar, né, ao seu cliente, ou seja, ao seu contratante. Então, ele deverá detalhar o serviço contratado, mencionando-se as obrigações do contratado,
a sua responsabilidade. Então, é a elaboração de estudo preliminar de uma residência unifamiliar, elaboração de projeto executivo de residência unifamiliar. É importante que você descreva em que nível esse serviço ele vai ser prestado, tá? E o que você vai entregar ao seu contratante, inclusive com especificações sobre a forma de apresentação, né? Vai ser em cópia heliográfica, em arquivo digital, em painéis impressos, né, em lona, tá? E para maior esclarecimento do contratante, pode-se utilizar, para não ficar uma frase enorme, né? Você coloca mais ou menos uma frase, um parágrafo com o objeto resumido e atrela a um anexo, né? E nesse anexo você coloca as condições do contrato. Aí você lista, né, de forma bem detalhada essas especificações, tá? Aí eu vou te mostrar para vocês um modelo de proposta, onde eu digo para o cliente, porque é o cliente que vai lhe contratar, ele não sabe o que é um programa, ele não sabe o que é um projeto em nível de estudo preliminar, ele não sabe o que é um nível de projeto em nível de anteprojeto, o que é um projeto executivo, e aí você diz para ele o que é cada uma dessas partes, né? E se você achar até interessante, você pode dizer que o estudo preliminar corresponde a X% do valor global, né, do seu projeto, tá? Outra cláusula importante, né, do valor do serviço, tá? Então, deverá conter o valor total ajustado para o desenvolvimento dos trabalhos, podendo esse ser fixado em reais ou CUB, tá? Isso aqui era uma unidade que era muito utilizada, né? Há um tempo atrás, inclusive, o nosso Sinduscom, que era o Sindicato da Indústria da Construção Civil, ele dava uns índices mensais, né, do CUB, tá? Que é o CUB significa custo unitário básico da construção civil. Seria uma espécie de cesta básica de materiais de construção, e aquele CUB, ele variava, né, ainda varia de mês a mês, tá? Então, você tinha como medir, por exemplo, né, a variação, né, dos insumos, né, mais utilizados, por isso que eu falei de cesta básica, né, na construção civil, tá? Então, tinha muita gente que fazia cobrança de um horário em função, utilizando como parâmetro o CUB, tá? E aí tem essa notinha aí, ó, muitos tribunais não admitem a fixação, né? Também em dólares americanos, então tem que ser em moeda nacional, mesmo com a previsão de conversão, razão pela qual tal forma de acordo deve ser evitada, tá? Então, não vamos fazer contrato, né, em moeda que não a moeda, né, nacional, tá? E que, caso haja a fixação dos honorários com base em porcentagem, deve existir clara previsão sobre a base de incidência desta, né? Aí tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se o percentual incide apenas sobre o valor do material utilizado na obra, ou se, além desse, sobre o custo da mão de obra. Aqui não tem esse ponto, tá? Eu esqueci de comentar com vocês, né, que uma outra forma de vocês cobrarem, né, o projeto de vocês seria, né, isso é muito comum, por exemplo, para marceneiro, eletricista, né, quando eles vão cobrar um serviço de mão de obra, eles, em cima do que ele comprou, o marceneiro, que ele comprou de madeira, de fórmica, né, e de cola, ele diz 50%, né, de mão de obra, né? Eu fiz agora eu coloquei energia solar numa residência, né, e o eletricista me cobrou 50% do custo do material, né? E, por incrível que pareça, deu R$ 2.010 ou foi R$ 2.100 de material. Ele me cobrou 1.000,
né? E 200, aí ficou por 1.100, exatamente, exatinho lá os 50%. Ou seja, antes mesmo de eu comprar os materiais na loja, ele já tinha mais ou menos uma noção, né, do que iria se gastar e ele já fez uma previsão, tá? Então, existe também essa possibilidade, né, de se cobrar por um valor por metro quadrado, né, por um percentual em cima do valor global, né, e sobre o valor, né, somente do material, tá? Então, é outra possibilidade, tá? Outra cláusula importante, dos prazos e da forma de pagamento, né? Deve ser estabelecida de maneira mais clara possível. Então, isso no meu caso, eu não gosto de atrelar, por exemplo, pagamentos a etapas de conclusão de serviço. Por exemplo, na entrega do estudo preliminar, na entrega do projeto. Por quê? Porque as nossas obrigações, nossas contas de escritório, elas são mensais, né? E nem sempre você consegue sincronizar. Você vai entregar um estudo preliminar num mês, um anteprojeto no outro e o projeto executivo no outro, tá? Pode acontecer de, no mesmo mês, você entregar anteprojeto, o estudo preliminar e anteprojeto. E aí, será que o cliente vai ter bala para lhe entregar, para lhe pagar tudo no mesmo mês, né? Então, eu costumo estabelecer a minha forma de pagamento, né, por data mesmo, data assim, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Mas fiquem à vontade, né, para nos projetos de vocês cobrarem, né, na entrega do anteprojeto, na aprovação do projeto pela prefeitura. Esse aí está mais lascado ainda, né? Por quê? Porque a prefeitura não tem prazo, né? Se depender do bombeiro, né, tem projeto do bombeiro que demora 1 ano e meio, 2 anos para aprovar. Aí já pensou você ficar esperando o pagamento quando a prefeitura aprovar? Então, não recomendo, né, a utilizar isso que está colocado aqui. Ó, deve ser estabelecido de maneira mais clara possível, aconselhando-se a divisão em parcelas vinculadas à entrega dos produtos ou serviços contratados. Isso aqui estava no material, né, que eu baixei lá do conselho, acho que foi do IAB, né, mas eu não, confesso a vocês que eu não gosto muito, né, de fazer esta vinculação, tá? Em caso de contrato de projeto arquitetônico, né? Aqui tem alguns percentuais que, de acordo com a experiência de vocês, pode haver também adaptação. Por exemplo, a primeira parcela deve ser paga no ato da contratação. Aí aqui foi definido 20%. Vocês podem aumentar 30%, né? A segunda, na aprovação do estudo preliminar, 20%. Então, 20 com 20, 40. Terceira, na aprovação do anteprojeto, 30, já são 70. E a quarta, quando da entrega do projeto executivo, né? Bom, aqui tem a questão da responsabilidade profissional. Já conversamos sobre isso na aula passada, né? Então, além de suas responsabilidades legais, esta cláusula deve esclarecer e estabelecer os limites da atuação do arquiteto, tá? Então, a gente se responsabilizar somente por aquilo que você está elaborando. Então, ele está dizendo, ó, se o profissional está elaborando um projeto arquitetônico, ele pode ou não vir a ser o responsável pela execução da obra, o que deverá constar no contrato. Então, o contrato em questão, né, relativo somente à elaboração do projeto. Colocar isso de forma bem clara, que o cliente pode achar que ele está contratando você para ser o responsável, né, pela elaboração do projeto e também, né, da
execução da obra, né? Que isso fique bem claro para ele, né? Vou compartilhar novamente que ele travou aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo aí acompanhar? Está muito corrido? Sim, professor, tá ótimo. Pronto. Então, essas questões, elas são importantes, né? Como eu já comentei, né? Na aula passada, né? Porque tem muito cliente que gosta de colocar a gente nessas enrascadas, né? Aí você assina, porque você não quer perder o cliente, ou então é um parente, né? E aí depois, se vier dar confusão, né? Você que vai responder. Isso impedirá que o contratante venha no futuro reclamar a realização de serviços não acordados. Então, você colocou lá no seu contrato que o projeto, que a prestação de serviço, né, é relativa somente ao projeto arquitetônico. No caso de execução de obras civis, é importante esclarecer sobre quem recai a responsabilidade de comprar os materiais de construção, um esquecimento muito comum, né? Então, teve um cliente uma vez que queria que eu desse expediente diário na obra, né? Aí, depois disso, né, eu coloquei de forma muito clara, né, nos meus contratos futuros, que o projeto ele era relativo, que o projeto não, a fiscalização da obra, ela era eventual, ou seja, ela não era diária, né, a ser acordado entre arquiteto, contratante e empreiteiro, tá? Não era para eu ficar lá, né, dando expediente 1 hora por dia, nada disso, né? Eu posso combinar, às vezes tem épocas, né, na obra que você é mais demandado, para a fase de acabamento, na fase de locação, né? Mas tem épocas que não há tanta coisa para a gente fiscalizar, tá? Então, que isso fique claro, né? E que há uma diferença bastante grande entre fiscalização do projeto e administração da obra. Administração da obra, eu estou dentro da obra, eu estou comprando material, estou contratando peão, eu estou dando expediente diário, tá? E aí a gente precisa ganhar para isso. Não é que a gente não possa fazer esse tipo de serviço, mas a gente precisa ser remunerado, né, de forma satisfatória, tá? Bom, rescisão contratual. Essa cláusula, pessoal, ela diz o que é rescindir um contrato? É você cancelar, né? Você suspender o contrato, tá? Então, é importante, né, pois evita uma prática muito comum de retenção, né, do estudo preliminar ou anteprojeto por vários meses, tá? Às vezes o cara não quer construir agora, né? E você pode colocar lá uma cláusula no seu contrato, tá? Que o projeto, né, retido por mais de 3 meses, né, ou mais de 1 mês, você estabelece lá um período que você achar conveniente, enseja a rescisão contratual, tá? Porque às vezes o camarada não quer pagar, ele fica lá retardado, não, eu estou analisando, e aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não dá uma resposta nem positiva nem negativa, né? E você deixou de trabalhar num outro projeto, né, que ia trazer receita para o escritório para se dedicar àquele projeto, né, e o cliente não se decide, tá? E para evitar a desistência do trabalho, né, quando o anteprojeto ele é entregue, é aconselhável também que o contrato preveja o pagamento da parcela da etapa em andamento, tá? Então, você apresentou o estudo, ele aprovou, você está desenvolvendo, né, o projeto, o anteprojeto. Aí, ele, no meio do negócio, ele inventa, né, que não quer mais fazer o projeto. Não, tudo bem, a gente acerta até onde a gente trabalhou, tá? Independentemente de sua finalização, né, caso haja resistência do contratante. Já aconteceu isso aqui comigo, inclusive com o caso
de doença séria, tá? Eu devolvi o dinheiro, né? Porque o cara tinha pago antecipado, ele estava com a doença séria, eu acho que era um câncer, né? E aí a gente, não, aí eu devolvi, tá? Mas é importante porque, como eu disse a vocês também, não lembro se foi na semana passada ou na retrasada, tá? O projeto, pessoal, ele independe de execução, tá? Você, mesmo que aquele projeto não venha a ser construído, isso não é argumento para o camarada não querer, o cliente não querer lhe pagar, tá? Então, tem que estar colocado na cláusula de rescisão, né, que na hipótese de desistência, tá, deverá ser pago, tá, até determinada a da etapa que está em andamento. Quando você compra um terreno, por exemplo, tá, e aí você compra esse terreno em várias prestações, as empresas, Alphaville, Fazenda Real e outras aí, elas colocam lá uma multa, né, por desistência e uns valores a título de publicidade, de administração de contrato, umas coisas lá. Eu sei que você sai perdendo uns 30%, 40% em cima do que você já pagou, tá? Então, é importante que a gente coloque lá alguma coisa para nos precaver. Outra hipótese de rescisão contratual que deverá constar no contrato diz respeito a adulterações que venham a ser feitas no anteprojeto à revelia do profissional. Não só no anteprojeto, em qualquer etapa, né? Então, você entregou um projeto digitalizado, né? E aí o camarada contrata lá um desenhista, quer fazer qualquer gambiarra lá, ele altera e depois aquilo ali passa como se fosse você que tivesse sido feito aquilo ali, tá? Então, deve estar previsto, né? Inclusive por força do direito autoral, tá? Do fórum, o que é o fórum, pessoal? O fórum é o lugar, tá? É a praça onde se discutirá qualquer pendência em nível judicial, tá? Então, o teu cliente é lá de corrente, tá? Então, se houver qualquer desavença, onde é que você vai ter que ajuizar a ação? Você vai ajuizar a ação em Teresina ou lá em Corrente, tá? Então, você coloca, elege-se o fórum de Teresina para eventuais, né, pendências judiciais, tá? Então, isso aí evita que o arquiteto, para cobrar honorários devidos, tenha que se deslocar para outra cidade, caso tenha realizado serviço para outra região. Em regra, tá? O domicílio é o domicílio do réu, tá? Mas isso pode ser mudado desde que seja estabelecido em contrato. Então, na possível omissão dessa informação, segue-se, né, vamos dizer assim, a regra, né, que é o domicílio do réu. Então, se é você que está ajuizando a ação, tá? O réu é para quem você está cobrando ou então está exigindo, né, o direito de fazer alguma coisa, tá? Assim, no contrato do arquiteto, o fórum previsto deverá ser sempre o do seu domicílio, né? Observando-se que tal cláusula não possui valor quando a contratação ocorrer com o poder público. Normalmente, o poder público é a sede lá né, do órgão, tá? Testemunhas. Olha a coisa importante aí, pessoal, uma coisa que normalmente as pessoas não dão muito valor, né? Assina lá o teu contratante, assina você e tem, às vezes, duas linhazinhas, né, que são pedidos terceiros, né, para que sirvam de testemunha. Assinatura, né, que é determinada exatamente pelo Código Civil, tá? O que permitirá, caso haja descumprimento do ajustado, o ajuizamento de uma ação de execução, né? O que significa dizer que o cliente será citado a pagar em 24 horas, né, sob pena de penhora de seus bens, tá? Não chega a gente não vai extremar uma coisa como essa, né, mas é uma garantia, né, ao pagamento, tá?
A falta das suas testemunhas retira do contrato, tá? A característica de título executivo. Então, vai ser um título, né, mais difícil de ser cobrado, tá? Então, o título que a gente chama de executivo, ele tem uma maior liquidez, tá? Ele tem um rito de cobrança mais rápido, mais célere, tá? Quando não tem aquelas duas testemunhas, tá? Ele deixa de ser o que se chama em direito de título executivo, tá? E aí tem essa peregrinação aqui que está colocada, né, numa longa ação de cobrança, tá? Alterações contratuais, super comum, pessoal, isso aí, tá? O cliente lhe contrata para fazer uma casa, né, com 3 quartos, lá no meio do projeto ele quer crescer o quarto, ele quer fazer apoio, tá? Você está com o estudo preliminar todo pronto, ou então está com o projeto já lá no nível executivo, e o cara, eu quero colocar só mais um quarto. Esse colocar só mais um quarto, vai tuas plantas tudo embora, que você tem que fazer alteração na planta baixa, no corte, na fachada, no telhado, né? Vai furar teu detalhamento, tá? E aí isso deve estar bem claro, descrito em contrato, que alterações, né, de projeto, uma vez aprovado, né, o estudo preliminar, serão considerados serviços extras, a ser remunerado da seguinte forma. Aí você pode estabelecer que esses serviços extras serão remunerados por hora técnica, tá? O teu escritório pode ter um valor por hora, né? Você vai calcular, eu vou precisar de 3 dias para fazer essa alteração que o cliente está colocando. A minha hora é R$150. Eu trabalho 8 horas por dia. Multiplico 150 por 8 vezes 3, eu tenho lá o valor do meu serviço extra. Eu estou dando aqui, pessoal, um exemplo, tá? Cada escritório, né, deve ser calculado o valor da sua hora técnica. O que é o valor da hora técnica? É o valor de todos os seus custos dividido, né, pela quantidade de horas que você trabalha por dia, por mês, e acrescido do seu BDI. O que é o BDI? O seu lucro, né? Eu tenho, né, o custo de aluguel, luz, água, secretária, telefone, IPTU, depreciação do meu escritório. O meu custo é R$4.000 por mês, né? Eu trabalho 8 horas por dia, 5 dias na semana, então são 40, 160 horas por mês. Vou dividir 4.000 por 160, isso aí vai me dar um valor, né, de custo por hora, né, e eu vou acrescer o meu lucro. Normalmente o lucro, né, é de 25%, tem uns que cobram até mais, 30%, 35%. Você vai estabelecer, né, o valor do teu lucro. Mas eu não faço só um projeto por mês. Mas se você fosse usar esse tempo, quantos projetos você consegue fazer por mês? Isso é para você ter uma ordem de grandeza, tá? Para não ser de acordo com a cara. O cara chegou lá com um carrão, esse aí eu posso enfiar a faca. O outro chegou de Uber, esse aí é lascado, eu vou usar uma hora. Não, você tem um parâmetro mais ou menos homogêneo para cobrar, e até para você saber quais são os seus custos. Às vezes você acha que você está ganhando dinheiro, na hora que você paga as suas contas todas, não sobra nada, né? Por quê? Porque você está calculando mal, né, o custo dos teus serviços, tá? Então, cada modificação do contrato, acréscimo, suspensão, deve ensejar o que a gente chama de aditivo contratual. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. O que é o aditivo contratual? É aquilo que modifica, né, o contrato original estabelecido entre as partes. O próprio RRT, pessoal, ele é uma espécie de resumo do contrato, só que o RRT ele é um pouco limitado, ele é mais específico para questões técnicas. Ele não coloca, por exemplo,
como é que o cara vai pagar. Ele tem até lá o valor do contrato. Você pode colocar o valor do contrato cheio lá no RRT, mas ele não diz que o cliente vai pagar, por exemplo, em 4 parcelas, com vencimento de cada parcela a cada 30 dias, tá? E o contrato, ele tem a possibilidade de você discriminar mais essas questões, tá? Entrega de produtos. É importante que as entregas dos produtos previstas no contrato sejam documentadas. Você fazer uma espécie de recibo, né? O cliente, ele recebe lá o estudo preliminar e ele te dá um documento assinado dizendo que recebeu. Uma espécie, pode ser feito até através de um livrinho de protocolo, tá? Isso você compra em papelaria, né? E se essa entrega for física, né, ele assina lá o livrinho de protocolo. Se a entrega for via digital, você pode fazer um e-mail, né, com aviso de recebimento, né? Isso aí basta configurar no seu provedor, tá? Bom, tem aqui a sugestão, né, do modelo de contrato simplificado utilizado pelo SARG, né, e uma proposta de serviço de arquitetura organizado pelo Sindicato de Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul, né, que se transforma em contrato quando aceita pelo interessado. Eu uso muito essa última aqui, tá? O contrato, normalmente, ele dá uma assustada no cliente, tá? Então, a minha proposta de honorários, né, ela é esse modelo que eu estou apresentando para vocês, tem a data, tem aqui o contratante, esse referência aqui é o objeto, o que você está, né, se propondo a prestar. Isso aqui não é um contrato, é uma proposta de honorários, ou seja, o cliente chega para o seu escritório e diz, eu queria que você me apresentasse um orçamento para fazer um projeto X, né? Então, eu apresento isso aí, né? Aí aqui eu descrevo para eles, né? Cada uma das etapas, eu digo para ele o que é um estudo preliminar, o que é um anteprojeto, o que é um projeto executivo, o que são as especificações de materiais, né? Falo com relação à fiscalização do projeto, aquilo que eu frisei há pouco, né? Serão feitas visitas periódicas à obra, com datas estabelecidas entre o cliente. Professor, Oi. o senhor está apresentando alguma coisa na tela? Não está, não? Não, para mim não. Então, peraí, deixa eu compartilhar novamente, peraí. Eu vou voltar, então, aqui o modelo de propostas. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, que já está aí numa avançada hora bem... Eu vou deixar para apresentar esse modelo, tá? No início da próxima aula. Pode ser assim? Tá? Pode, professor, ótimo. Tá? Porque eu queria conversar mais sobre esse modelo, né? Inclusive, depois eu posso até mandar esse modelinho para vocês, né? Espera aí, deixa eu ver. É que ele não está aparecendo aqui agora. Foi, tá? Então, na partir no início da próxima aula, eu vou mostrar esse modelo de proposta de honorários, tá? A gente vai discutir... Peraí. Tá? Eu vou começar a partir daqui, né? E a gente vai discutir mais essas diversas cláusulas, né? Tem muita coisa importante, está muito corrido, já são 8 horas, né? E aí a gente começa, tá? A partir dela, tá? Lembrando a vocês, né? Eu acho que nem todos estavam aí no início da aula, que eu queria que vocês comentassem com os colegas de vocês que nós estamos tendo aula às 18 horas. Para aqueles que não assistiram à aula, as 2 aulas anteriores, elas já estão com o link postado lá no Cigar, tá? Então, não pude
assistir a aula da terça-feira do dia 29, porque eu achava que a aula era às 14 e a aula foi às 18, ou não pude de jeito nenhum. Vai lá no Cigar, pega o link, né, e está gravadinha lá no YouTube, tá organizada, inclusive, com o conteúdo que a gente deu hoje, né? Essa de hoje ainda não está, claro, mas das 2 aulas das semanas anteriores, tá certo? Então, comente com os colegas de vocês, e na aula que vem, então, a gente começa a partir do modelo de proposta de honorários, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? O ritmo está dando para vocês absorverem ou está muito corrido? Tá ótimo, Bom, professor. Tá dando pra acompanhar. Professor, tem pergunta aí no pronto, chat. beleza. Pois então, vou ficando por aqui, e na segunda que vem a gente continua. Até já. Professor, tem muitas perguntas no chat. Até, professor. Boa noite. Peraí, deixa eu ver aqui. Professor, você vai nos enviar esse slide? Posso enviar, tá? O horário vai ser sempre esse, sim, tá? Isso foi uma determinação da coordenação, viu, Aurora? Tá? Pediram que a gente mudasse de 14 para as 18, até porque tinha um choque de horário com algumas disciplinas que alguns colegas de vocês se matricularam, e depois apareceu esse choque aí. Então, nós só tivemos aula às 14 horas, só na primeira aula, entendeu? Todas as outras vão ser às 18, entendeu? Então tá, até já.